publicano e era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade de meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quando veio salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Meu querido amigo ouvinte da palavra do Senhor, a Bíblia diz que Jesus, ele ia em direção à cidade de Jericó. E Jesus, ao entrar naquela cidade, a multidão o seguia, numerosa multidão ia acompanhando o Mestre, nosso Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ali morava um homem chamado Zaqueu. A Bíblia relata que esse homem, ele era publicano, ele era cobrador de imposto, era um empregado do Império Romano, e ali ele subjugava o povo de Deus, cobrava imposto do povo de Deus de Israel, pois Israel naquela época estava subjugada ao Império Romano, e com isso Zaqueu não era bem visto naquela sociedade. Com isso Zaqueu não era visto a bons olhos do povo judeu. Mas a Bíblia diz que ele tomou uma atitude que mudou a sua história. Zaqueu tomou uma decisão que mudou toda a sua vida. Pois como diz a lei da física, toda ação ela traz uma reação. E a ação do ser humano não é diferente. Qualquer atitude que eu e você tomar, ela vai trazer uma reação. Às vezes reação boa, às vezes reações ruins, mas todas as nossas atitudes nos trará uma reação, fazendo assim acontecer o direito que Deus deu ao homem, que foi o livre-arbítrio, o direito de escolha. E Zaqueu, ele decidiu tomar uma atitude. No versículo 3, a Bíblia diz, no capítulo 19, que ele procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, ele tinha uma curiosidade. Zaqueu, ele tinha um desejo em seu coração de saber, de ver quem era Jesus. Pois quem sabe Zaqueu já tinha ouvido falar da fama de Jesus naquela região. Quem sabe alguém disse para Zaqueu: olha, o homem que vem aí, no meio do caminho, ele se encontrou com um cego, e o cego clamava a ele, e ele perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, eu desejo ver. E logo Jesus disse: veja. E aquele homem começou a enxergar. Quem sabe Zaqueu ouviu essa notícia, e Zaqueu colocou em seu coração: eu preciso conhecer este homem. Quem sabe pelo menos ver ele passar por aqui vai ser suficiente para mudar a minha história. Você, a palavra, Jesus se fez presente e mudou a sua situação. Se você tem desejo de ver Jesus,
se você tem desejo de conhecer a Jesus, eu quero te dizer que Ele está aqui nessa tarde, ainda que você não veja com os olhos materiais. Aleluia! É necessário o homem provar. Eu não sei se eu estava lendo, eu escutei esse testemunho, que um certo ateu chegou para um irmão e disse para ele: eu não creio em Deus, eu não acredito que Deus existe. E o irmão disse para ele: mas Deus existe. E o ateu disse: então me prove que Deus existe. O irmão olhou para ele e disse: eu não posso te provar. Aleluia, mas vou fazer o seguinte: pegou uma laranja, partiu aquela laranja no meio, chupou a laranja e disse para ele: essa laranja, ela é doce. Aleluia. E aquele homem disse: não é. O ateu disse: não é. Ele disse: a laranja é doce. E como é que eu posso te provar que essa laranja é doce? E o ateu disse para ele: só se eu provar da laranja. E o irmão olhou para ele e disse: da mesma forma, eu só posso te provar que Deus existe se você provar da pessoa bendita de Jesus. Se você aceitá-lo como único e suficiente Salvador, Ele entra na tua vida e você verá que Deus é verdadeiro e real. Aleluia! Nós estamos pregando, meu querido, a palavra. Mas você só pode provar, você só crer, você só pode ver que Deus existe se você dar um passo e aceitar a Jesus como único, suficiente Salvador e se converter do teu mau caminho. Louvado seja Deus. Pois Zaqueu, ele tomou essa atitude, ele procurou conhecer a Jesus. Mas diz a Bíblia que Zaqueu, ele deu outro passo. Ele correu adiante para ver Jesus e não pôde, porque a multidão era grande. Isso é a multidão, é a correria do dia a dia. Muitas coisas, meu amigo, têm se tornado uma multidão de empecilho na vida do homem, para que ele não se aproxime de Jesus. É a multidão dos afazeres, às vezes até a multidão daqueles que se dizem amigo, multidão de dinheiro, multidão de problemas na sua vida, tem lhe impedido de se aproximar de Deus. Mas eu quero te dizer que dinheiro não traz alegria, dinheiro não traz felicidade. Eu posso até te ser sincero e dizer que o dinheiro ele contribui de certa forma para a felicidade, mas ele não traz verdadeiramente a felicidade. Certos anos atrás eu li uma revista e estava estampada na capa da revista: filho do dono da empresa da Fiat pula do último andar do prédio para baixo e se mata. O pai havia morrido, ele tinha herdado 4 dias, ele havia herdado a grande empresa do seu pai, e 4 dias depois ele pula do prédio e arranca a sua vida, porque o dinheiro não traz a felicidade. O dinheiro não foi suficiente para aquele jovem ter a vontade de viver ainda neste mundo. E Zaqueu, ele tinha dinheiro, Zaqueu possuía propriedade, Zaqueu era conhecido, mas o dinheiro não estava trazendo felicidade para a sua vida. Estava ali a multidão impedindo Zaqueu de ver Jesus. E Zaqueu correu, subiu naquela figueira brava para ver Jesus passar por ali. Subir na figueira significa se esforçar para conhecer a Jesus. Se você continuar dentro da sua casa, se você continuar acomodado na tua vida,
se você não procurar dar um passo, se você não procurar conhecer quem é Jesus, a tua história não pode ser mudada. Mas se você crer nas palavras que estão sendo pregadas, que foram pregadas aqui nessa tarde, e correr, se esforçar, procurar entender que Jesus é real e que Ele quer mudar a tua vida, você vai sair diferente aqui nessa tarde. Zaqueu, ele correu, subiu na figueira brava e esperou Jesus passar por ali. Você não precisa mais esperar, porque Jesus já está aqui em nosso meio. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente em nosso meio. Louvado seja Deus. E quando Jesus chegou, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje convém entrar na tua casa. Essa palavra hoje é atual. Se Jesus naquela época disse Zaqueu para que ele tivesse pressa, imagine hoje, pois o tempo está se findando. Jesus está voltando para arrebatar o seu povo e nos levar para estar para sempre com Ele na eternidade. Aleluia! Não deixe para amanhã, meu querido amigo. Não espere para amanhã. Não diga outro dia eu vou aceitar Jesus e mudar a minha vida. Não. Aceita Jesus hoje. Jesus tem pressa para entrar na tua vida e mudar a tua história. Pois como foi dito aqui essa tarde, não há mais tempo. O tempo está findado. Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Zaqueu tomou a atitude de descer. Zaqueu tomou a atitude de abrir a porta da sua casa para Jesus entrar. Jesus entrou na vida de Zaqueu. E depois que Jesus entra, não adianta o homem querer apontar erro. Não adianta o homem querer condenar, como a nossa irmã Neide leu. Não há condenação para aqueles que estão na pessoa bendita de Jesus. Se roubava, com Jesus não rouba mais. Se mentia, com Jesus não mente mais. Passa a ser uma nova criatura. Louvado seja Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Louvado seja Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos aqueles que se havia perdido. Quer ter a tua história mudada? Aceita ao Senhor Jesus e se converte do teus maus caminhos. Porque já foi dito, todos dizem que tem Jesus no seu coração. Todos dizem que aceita, mas foi lido também aqui nessa tarde, João 3, onde Jesus diz para aquele homem que tinha religião, que conhecia a lei, mas precisava nascer de novo. Eu te convido, se você tem coragem de fazer como Zaqueu, se você tem atitude como Zaqueu teve, de subir na figueira, de sair da sua casa e vir ao encontro de Jesus. Eu te convido nessa tarde para aceitar a Jesus e deixar Ele entrar na tua vida. Pois lá no livro de Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar na tua vida nessa tarde. Aleluia! Queremos convidar os irmãos para louvar o hino.